ninguém e ninguém, né, é mais inteligente que alguém. Então vamos lá, vamos começar a nossa correção do nosso simulado, simulado aí do grupo de estudos Fala Guerreiro. Grupo aí visando, né, os concursos das carreiras policiais, mas agora especificamente o concurso de soldado da Brigada Militar, aqui porque nós estamos estudando o estatuto, né, dos militares estaduais. Então ele vai se aplicar aos concursos aí de policial militar, da Brigada Militar e também dos bombeiros, né? Lembrando que isso é uma lei de 97, né, mas ela é a legislação vigente ainda quanto aos militares estaduais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, então, né, como eu falei, é muito importante estudar com questões, é muito importante fazer simulado, porque o simulado ele vai te trazer uma noção da tua atual situação, né, de conhecimento, né, de quanto tu sabe daquela matéria e de o quanto que tu não sabe, o quanto tu precisa melhorar naquilo. E a primeira questão, né, que a nossa banca aqui, Fala Guerreiro, trouxe, diz o seguinte: a Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública no Estado e considerada, né, espaço, reserva, é instituída irregular, é instituição, né, espaço irregular, organizada com base na hierarquia e disciplina sobre a autoridade suprema do governador do Estado. Então a gente precisa começar a preencher essas lacunas aqui, né? Então, nós estudamos lá que a Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública no Estado e considerada, ela Força é uma auxiliar. força auxiliar, né? Isso aí. Força auxiliar, força provisória, né? Qual seria? Seria força auxiliar. Então a gente, olha só, um macete para vocês no dia da prova, cara, se eu tenho certeza absoluta de uma coisa, e essa coisa não está nas outras alternativas, eu corto. Por quê? Porque daí eu já nem vou mais me preocupar. Então, cara, eu tenho certeza que é força auxiliar. Então eu já vou cortar a B e a D porque não é provisório. Eu tenho certeza que o primeiro espaço ali, a primeira lacuna se preenche com força auxiliar. Então são duas alternativas a menos para eu me preocupar. Isso é macete de prova, tá, pessoal? Vamos lá. Então agora me resta a C e a E ainda para me dar dúvida. Mas vamos lá, aos poucos a gente vai eliminando as outras. Então, considerada força auxiliar, reserva. Daí agora aquilo que eu sempre digo, né? Reserva, né? A brigada trabalha no chão, trabalha na terra firme, né? Então ela não vai ser força auxiliar, né? Das Forças Armadas, da Marinha ou da Aeronáutica, né? Ela é do chão, então ela é do Exército. Então aí, ó, eu já consigo excluir a mais uma alternativa, eu consigo excluir a D, a E, perdão. Então me restam só a A e a C para me preocupar. Ela é uma instituição, né? Daí então a A e a C, qual dela está certa? A brigada é uma instituição provisória, uma instituição temporária aí, que vai durar só um tempo, ou ela é uma instituição permanente, que ela já tem 183 anos e, em princípio, não tem previsão de ser terminada, né? De ser extinta. Então, ficamos com a alternativa C, pessoal. Ó, artigo 2º, então, do nosso Estatuto dos Militares Estaduais, 10.990. A Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública no Estado e considerada força auxiliar e reserva do Exército, não é das Forças Armadas, da Marinha ou da Aeronáutica, é do Exército, apenas do Exército. É instituição permanente e regular, organizado com base na hierarquia e disciplina sobre a autoridade suprema do governador do estado. Lembrando que esse artigo aqui é muito importante, porque eles poderiam, talvez, fazer outras perguntas referente a ele. Quem é a autoridade suprema da Brigada Militar? E daí tu pode pensar, é um coronel, é o comandante-geral, é o secretário da segurança. Sim, também são autoridades da Brigada Militar, mas a autoridade suprema, né, quem comanda toda essa máquina aí é o governador do estado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida referente à questão 1? Qualquer coisa podem falar aí. Essa aí tá tranquilo, né? Poderia também perguntar quais são as bases, né? Porque aqui o artigo 2 ele também está trazendo
a base da Brigada Militar, né, organizada com base na hierarquia e disciplina. Poderia também perguntar isso, assim como já foi perguntado em concurso. Mas vamos lá, então, sem dúvidas na 1, vamos para a questão número 2. Não são requisitos para o ingresso na Brigada Militar. Olha só, eu preciso entender o que a questão está pedindo. Não, cara, eu chego para fazer uma prova, chego para fazer um concurso, eu risco toda a prova, galera. Bizu, risquem a prova. Eu já faria um baita de um círculo ali, né? Sublinharia esse não, né? Não, né? Eu preciso saber, a questão ela tá me pedindo quais não são requisitos para o ingresso na Brigada Militar. E daí, pessoal, o item 1 eu já vou descartar, né? Por quê? Porque ele tá totalmente errado? Não, não tá totalmente errado. Se ele tivesse só ser brasileiro, estaria certo. Mas ele tá me dizendo brasileiro nato. E não precisa ser brasileiro nato para entrar na Brigada Militar. Brasileiro nato, lembro, né? É aquele que nasceu aqui, somente o que nasceu aqui, não o naturalizado. Naturalizado é aquele que se naturalizou, nasceu em outro país, mas se naturalizou brasileiro. Então a Brigada Militar ela permite o ingresso de todos os tipos de brasileiro, né? Não apenas o nato. Então, a 1 eu sei que já não é requisito. Então, olha lá nas alternativas. O que não tiver a 1, pessoal, eu vou cortar. Então, eu já corto a B, já corto a C e já corto a E. Me restam apenas a A e a D, né? Para me gerar confusão ainda, mas eu vou eliminar aos poucos. Vamos lá, possuir ilibada conduta pública e privada. Isso é pré-requisito, é requisito. Então, não faz parte das minhas alternativas, porque está me pedindo o que não é requisito. 3. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Olha aqui, ó. Começou a divergir, né? Então, desculpa. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. O cara, para entrar na Brigada Militar, ele precisa ter cumprido as obrigações ali eleitorais, precisa estar quite, precisa ter ou prestado o serviço militar ou ter sido reservista, né? Ter sido liberado, precisa. Então, o item 3 aí, né? O item 3, número 3, está correto. Então, ela é um requisito. 4. Não ter sofrido condenação criminal com qualquer pena ou qualquer condenação incompatível com a função policial militar. Ó, pessoal, essa aqui ela é muito parecida, ela vai parecer muito ser correta, tá? Mas ela não é um requisito. Por quê? Porque lá nos requisitos ele vai dizer assim, ó, condenação criminal com pena privativa de liberdade, né? Então, isso aqui nós cortaríamos, na verdade, é o que a questão está pedindo, os que não são requisitos, então isso aqui não é requisito. Então eu já completo a letra D, né? Eu só tinha a A e a D. A letra D, porque ela não é um requisito ser condenado criminal em qualquer pena. Não, tem que ser pena privativa de liberdade para a pessoa não poder ingressar na Brigada Militar. Everton. 5. Não... Oi. Lembrando que essa foi uma das que deu erro. As primeiras pessoas que fizeram, então, não tinha a opção D, estava errada. Ela estava 1 e 3. Mas depois eu corrigi daí. O meu ele deu certo, deu A. E tá Isso. correta, né? Sim, mas daí eu botei certo para todo mundo, como um concurso. É isso. Tá. Então essa aí foi anulada? Mas daí eu dei certo para todo mundo que já tinha feito, entendeu? Eu dei ponto para todo mundo. E daí beleza. quem fez posterior, eu ter retificado, aí é normal daí. Tá, show de bola. Vamos lá, mas né, o importante é a gente, pessoal, conseguir ver como é que pode ser cobrado e ver o que a gente, como a banca vai fazer a pegadinha. Ela vai trocar uma mínima coisa ali, né? Como nesse item 4 aí, ó. Não ter sofrido qualquer condenação criminal com qualquer pena. Pô, daqui a pouco tu olha ali e se confunde. Não, tem que saber que o que não pode é ter cumprido pena, né? Uma condenação com pena privativa de liberdade. Tá? Então, o item 5, não estar respondendo processo criminal, tá certo, né? Item 6, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva, também tá certo, também é requisito para entrar na Brigada Militar. E item 7,
obter a aprovação dos exames médico, físico, psicológico e intelectual exigidos para a inclusão, nomeação ou matrícula. Muito certo também. Então, pessoal, requisito para entrar na Brigada Militar, será que é importante para um concurso de soldado? É muito importante. Porque a banca, daqui a pouco, ela vai querer saber se tu, pro concurso que tu tá pretendendo, tu sabe quais são os requisitos, né? É o mínimo. Então, pode ser questão de prova aí. E o nosso gabarito, então, ficou letra D, né? São requisitos, está lá no artigo 10, são requisitos para o ingresso na Brigada Militar. Ser brasileiro, né? Não nato, como estava lá na questão. E não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade. Ó, não é qualquer pena. Privativa de liberdade. Fechou alguma dúvida nessa aqui, pessoal? Tudo tranquilinho? Tudo tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Questão 3. Com base na Lei Complementar 10.990, é possível afirmar que... primeiro-tenente faz parte da carreira dos servidores militares de nível superior e do círculo hierárquico dos praças especiais. Falso. Tenente, lembro que eu falei lá na aula. O tenente, ele é, né, do grau hierárquico, né, do círculo dos oficiais, mas ele ingressou, né, o tenente é um soldado que depois passou para sargento e depois passou para tenente. Então ele ingressou na carreira de nível médio. Então ele está errado isso aqui porque, ó, ele não é de nível superior. E o círculo hierárquico dele não é dos praças especiais, é dos oficiais. Beleza? Então a 1 está errada. 2. O aluno oficial está em formação para ingresso na carreira dos servidores militares de nível superior. Está no círculo hierárquico dos praças especiais. Ó, aqui nós temos um princípio de verdade aqui, né? O aluno oficial está em formação para o ingresso na carreira dos servidores militares do nível superior. O aluno oficial, né, passou no concurso lá de capitão e ele é aluno oficial, então ele está na carreira de nível superior. Show de bola, precisa ter o curso de direito, o bacharel em direito para fazer, tá, nível superior, beleza. E está no círculo hierárquico dos praças especiais. Daí tu pode pensar, não, mas não pode ser praça especial, porque ele é nível superior, ele é aluno oficial, como é que ele é praça especial? Mas é exatamente isso. A legislação, ela prevê que o aluno oficial, ele pertencerá ao círculo hierárquico dos praças especiais. Pode falar, Vitor. Para quem tiver alguma dúvida ainda, ele tá ali no artigo 14, tem até um quadro ali explicando tudo certinho, bem explicadinho, né? Exatamente, isso aí. Eu acho que no próximo slide ali a gente já vai ter ali a explicação. Então a 2 confere, tá certinho, tá? Então olha só, o que não tiver 2 aqui nas alternativas, pessoal, eu já corto. Eu já corto a C, eu já corto a E. Então é 2 a menos para eu me preocupar. Porque eu tenho certeza, a 2 eu tenho certeza que tá certo. Então, o que não tiver 2 eu corto, eu elimino. Vamos lá. Item 3. Capitão é servidor militar de nível superior e do círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Não é até a metade da alternativa que está certo. Mas quando diz que ele é dos oficiais subalternos, está errado. Porque a gente viu que oficiais subalternos é tenente, daí o capitão é oficial de intermediário, e daí depois tem os oficiais superiores, que é de major para cima, major, tenente coronel e coronel. Isso também, pessoal, é muito importante. Já caiu em concurso, se eu não me engano, o último caiu, né? O posto tal pertencia a qual círculo hierárquico ali, e daqui a pouco pode cair de novo, entendeu? Talvez não dos oficiais, agora talvez pergunte do sargento, e vocês precisam saber que o sargento ele está na carreira de nível médio, né? E pertence ao círculo hierárquico das praças. Pode falar, Kevin. O último concurso, se eu não me engano, teve uma questão que falava de qual curso que o capitão deveria ter para ser promovido a major. Mas faz mais ou menos isso aí. Isso tá numa legislação que a gente não viu ainda, tá? Essa aqui é a 10.990. Isso aí tá previsto lá na 10.992, se eu não tô enganado agora, ou 91, e a gente vai estar vendo na sequência aí, tá? Mas é bem pertinente também,
né, a gente precisa ter esse conhecimento. Então a gente vai atrás dele, né, nas próximas séries aí do nosso grupo de estudo. Nosso grupo de estudo que eu lembro aí que semana que vem nós teremos uma aula especial sobre direitos humanos com o Tenente Jefferson Ferrari, né, gabaritaço aí para nos dar essa aula. Vamos lá, então a gente parou no item 3, ele tá errado, né? Então eu já posso cortar aqui a alternativa B, né? Porque a B e a E, porque a 3 não tá. Então eu já teria a resposta. Né? Que sobraria somente a D, né? Ó, porque o que diz o item 4? Soldado faz parte da carreira dos servidores militares de nível médio e do círculo hierárquico dos soldados. Exatamente. O soldado, né? Vocês, quando forem soldados, vão ter ingressado num concurso de nível médio, que é o que pedem agora ainda para o concurso da Brigada Militar. Ainda, né? E vocês pertencerão ao círculo hierárquico dos soldados. Vamos confirmar então se ficou a letra D? Resposta D, tá aqui, né? O quadrinho lá do artigo, então, 14, né? Se ficarem na dúvida aí dos mais importantes, marquem lá no PDF de vocês ou na apostila que vocês tiverem aí, enfim, tá? Fala, Vitor. O Everton, mandei ele no grupo do Telegram a questão de 2017, na qual tu citou ali certinho dos oficiais superiores, intermediários e subalternos. Ah, Aí show. eu mandei a questão inteira ali para quem tiver dúvida, interesse, alguma coisa assim. Bacana, bacana, isso aí. Pra vocês verem que é cobrado, então é vida real, né? Concurso é 2017, né? Eu falei 2016, me confundi. Vamos lá então, pessoal. Próxima questão. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui que a gente precisa ganhar tempo, né? A precedência entre servidores militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, eu sublinharia aí também, faria um círculo, tá? É assegurada daí, né, o espaço. É pela hierarquia, pela antiguidade no posto, pela subordinação, pela idade, né? Salvo em caso de precedência funcional do comandante-geral ou subcomandante-geral. Então, pessoal, a gente viu que a precedência, né, ela sempre vai ser do nível superior acima ao teu. Tipo, se tiver um sargento na minha seção ou na minha guarnição e eu for soldado, quem vai ter essa precedência, quem vai ter essa preferência de escolha vai ser o sargento, né? Quem vai escolher férias, quem vai escolher os dias de trabalho, ele vai ter essa preferência na escolha, vai ser o nível hierárquico acima do meu. Só que agora a questão tá me perguntando assim, ó, e quando for, né, do mesmo grau hierárquico, pelo que vai ser assegurado então essa precedência? Então, pessoal, a gente viu lá que vai ser pela antiguidade no posto, né? Então, para nós ficaria a letra B aqui, a alternativa B, ó, artigo 15. A precedência entre servidores militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto. Show de bola aí, uma questão importante também. Tá? Vamos lá, o cargo policial militar é considerado vago quando? Quando que o cargo policial militar é vago? A gente viu também no nosso estatuto. Tá? Vamos lá, vamos resolver. A partir de sua criação e até um servidor militar regularmente, ó, essa palavra é importante, regularmente nomeado ou designado, dele tome posse. Essa aqui tá certo, pela legislação tá correto, porque não basta só criar o cargo, né? Ele tem que ter alguém regularmente nomeado, né, designado para aquele cargo. Então a 1 tá correto, né? A 2, a partir de sua criação até que um servidor militar tome posse. Não, essa aqui vai estar incorreta justamente por causa do contrário da primeira, porque ela precisa desse servidor regularmente nomeado, designado para aquele cargo, não simplesmente alguém tomar posse ali de qualquer jeito. Então, a 2 nós cortamos. 3, desde o momento em que o servidor militar que o ocupa é exonerado, ou dispensado, ou falece, ou é considerado extraviado ou desertor,
e até que outro servidor militar regularmente nomeado ou designado ou que tenha recebido determinação de autoridade competente dele tome posse. Isso aqui também está correto. Então, um cargo, ele é considerado vago, né? Ou quando criam ele até alguém tomar posse dele regularmente, ou quando alguém que estava na ativa, né, que estava ali naquele cargo, vem por algum desses motivos aí, ou falecimento, ou ser extraviado, ou ser desertor, vem a deixar de ocupar esse cargo. E até alguém devidamente nomeado tomar posse. Né? Então, por enquanto, nós cortamos a 2 está errada, e a 1 e a 3 está correta. Então, olha só, já podemos tirar a alternativa A, cortar ela, já podemos cortar a alternativa C, e a D, e a E também, né? Porque a E não tem a número 1. Então, olha só, mesmo sem ter analisado o último item, a gente já consegue ver que restou apenas a alternativa C aqui pra gente. Então, né, quando for assim, tu tiver certeza das outras, tu nem perde tempo, cara. Tu gasta o teu tempo com as outras questões e tu já sabe que tá correta. Olha aí, ó. O cargo policial militar é considerado vago quando, né? Então, foi aqueles itens ali que a gente já viu ali no slide anterior. Vamos lá, pessoal. Não é uma manifestação essencial do valor policial militar. Pessoal, lembrem que o valor policial militar a gente fez um mnemônico para decorar ele, né? Então é importante, né, memorizar aí que defesa, né, com 2 E's e 2 A's ali, defesa com 2 E's e 2 A's. Daí são os valores, porque a gente sabendo o valor, depois se cair alguma coisa sobre a ética ou sobre o dever policial militar, a gente já vai anular. Outra questão que a gente viu que o valor policial militar ele sempre vai ser um substantivo, né? Ele vai ser precedido de algum artigo, o artigo O ou A. Então vai ser a dedicação ao serviço policial militar para a preservação da segurança da comunidade, das prerrogativas da cidadania, o permanente zelo ao patrimônio público e às instituições democráticas, mesmo com o risco da própria vida. Então, A tá certa. B, a fé na elevada missão da Brigada Militar, né? Então, nós estamos formando aí já o mnemônico DE aqui, da dedicação, o FE aqui do fé na elevada missão da Brigada Militar, o ES aqui, perdão, do espírito de corpo, orgulho do servidor militar pela organização onde serve, né? E o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que a exerce, com que é exercida. Então, errada, né? Porque a questão 6 está me pedindo a errada. Não é uma manifestação. Eu circularia esse não aí bem grande. Não é uma manifestação essencial do valor policial militar. E cumprir, porque lembrem, cumprir ele vai ser um dever, né? Ele vai ser um dever do policial militar, cumprir seus deveres de cidadão. Então, gabarito aqui, a alternativa incorreta, né? Que não é uma manifestação essencial do valor policial militar, é a alternativa E. Olha aí, ó. Ó, voltando lá então, ó, o artigo 25 vai tratar sobre o dever, né? Deveres, cumprir seus deveres de cidadão. Vamos lá, 7. Agora tá pedindo o contrário. Não é um dever policial militar. Então quer dizer que só vai ter uma que não é. O resto todas são corretas. Todas são deveres policiais militares. Então olha só. O culto aos símbolos nacionais e estaduais é um dever policial militar? Positivo. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias é um dever do policial militar? É um dever, tá? Não é valor, é dever. A disciplina e o respeito à subordinação. A disciplina
a disciplina é um dever policial militar, mas não é o respeito à subordinação. É o respeito à hierarquia. A gente, né, vai lembrar lá do... esqueci do artigo agora. Mas então não é o respeito à subordinação, e sim o respeito à hierarquia. Então, já temos a alternativa incorreta, né? Já a alternativa que não é um dever policial militar. Lembro que o dever policial militar, pessoal, a gente faz aquele mnemônico meio engraçado, né? Que é o de cu pro rio, né? De cu pro dírio. Alguma coisa assim que a gente fez, tem na última aula lá. Mas sobre o dever militar é esse mnemônico. Ó, então, como eu falei para vocês ali, ó, no inciso 4 do artigo 29 da 10.990 vai dizer a disciplina e o respeito à hierarquia. Então, daqui a pouco a banca pode mudar lá apenas uma palavrinha. Claro, eu não acho que eles vão fazer essa sacanagem, porque aqui foi um detalhezinho muito pequeno que mudou, né? Mas vocês têm que saber que é a disciplina e o respeito à hierarquia, né? Um dever policial militar. Dedicação ao serviço policial militar, o culto aos símbolos nacionais e estaduais, a probidade, a lealdade, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens, e a obrigação de tratar subordinado dignamente com urbanidade. Pessoal, lembro vocês, né? Vou reforçar aqui. Olha como é importante a gente estar fazendo esse simulado, vendo como pode ser cobrado, entrando cada vez mais fundo nessa temática aí do concurso da Brigada Militar, porque talvez antes vocês não tinham contato com essa matéria, né? Talvez antes vocês não... Quem não serviu o exército nem sabia o que era hierarquia, disciplina, postos e graduações. Então a importância de a gente estar aqui, por mais que seja um feriado, por mais que seja, né, um 7 de setembro aqui, todo mundo talvez queria estar descansando, talvez aí, que nem aqui na minha cidade está chovendo, está perfeito para dormir, mas a gente está aqui estudando. Por quê? Porque a gente quer se aprofundar nessa temática. A gente quer passar, a gente quer esse cargo, então não importa o preço, a gente vai pagar. Beleza? Então, volto a dizer, é importante a gente estar aqui exercitando e conversando sobre essa temática para cada vez mais a gente estar familiarizado com esse tema, beleza? E vendo, né, melhor de tudo, vendo como ele pode ser cobrado lá na prova. Deixa eu encher mais um chimarrão aqui. Bora lá, mais uma questão então da banca Fala Guerreiro, né? / Thiago Fraga aí que me ajudou a montar esse material. Mais uma vez agradeço aí o Thiagão, tem sido aí um parceiraço aí. E aproveito para fazer um convite, se tiver mais alguém aí, pessoal, que queira ser voluntário aí no projeto, queira dar uma mão. Às vezes a gente precisa de uma ajuda aí para fazer um slide, porque eu estou sempre na correria com várias coisas. Hoje eu estava eu gravei semana passada, e hoje eu estava editando o próximo episódio do podcast Fala Guerreiro, né, com o Emanuel, que tá top. O cara é fantástico, galera. Não dá para perder esse episódio. Se vocês querem estudar para concurso e mais do que isso, também ter uma mentoria de vida aí, lição de vida, não pode perder o próximo episódio, tá top. Mas daí eu tava editando ali o episódio e mais trabalho da faculdade para fazer, e daí tava na correria. Daí eu pedi uma mão aí pro Thiago, o Thiago fez todo esse slide para nós, já tinha ajudado ali a elaborar esse simulado. Então, brigadão, Thiago. Aproveito aí para agradecer publicamente. Tamo junto. E, cara, isso é importante, porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo esse material aí, ajudando, também tá estudando, né? Então, às vezes eu dou uma missão aí, porque eu sei que vai ser bom pra ti também. E se alguém quiser aí, de vez em quando, ajudar alguma coisa assim, trazer um material, me chame lá no privado, né? Tem um simulado legal aqui, tem umas questões. Sempre me chame no privado antes, tá, pessoal? Daí, tipo, depois a gente coloca lá no grupo. Daí, me chamando ali, a gente troca uma ideia, vê se é importante pro grupo, vê se não vai confundir a cabeça da galera ali do coletivo, e a gente sempre traz aí pro pessoal. Mas vamos lá. Questão 8, então. O oficial acusado de ser incapaz de permanecer como servidor militar será, nos casos em que a lei determinar, submetido a conselho de... Já a praça, com estabilidade, será submetida a conselho de... Né, eu falei para vocês, cara, isso aqui pode ser uma questão de prova, pode tentarem confundir. Por quê? Porque tanto o praça, né, quanto o oficial, quando ele vai ser
excluído ou demitido da corporação, ele vai passar por um conselho, pessoal. É tipo um julgamento, entendeu? Só que o oficial vai ter um tipo de conselho, né? E a praça vai ter outro tipo de conselho. São 2 conselhos diferentes. Então, nós precisamos saber como é chamado o conselho do oficial e como é chamado o conselho da praça. E essa questão, ela cobrou isso. Então, é importante, importantíssimo. Então, o primeiro caso aí perguntou do oficial, né? E a gente viu lá que o do oficial vai ser o conselho de justificação. Justificação. Então, a gente já vê aí que é a alternativa D, né? Porque é a única que tem aí a opção justificação na primeira lacuna ali. E, consequentemente, a gente vai lembrar, né, que o conselho para a praça é o conselho de disciplina. Disciplina. Né? Então, marcamos aí o gabarito letra D, ó, previsto lá no artigo 42 e 44 da Constituição. Não estou inventando. Tá lá na legislação, é só a gente aplicar. Beleza, galera? Vamos lá, questão 9 então, para a gente correr e vamos tentar terminar isso quanto antes, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal aí quer dar uma descansada no feriado, talvez dormir um pouco mais cedo para amanhã estar em QAP de novo, ou quer dar aquela saidinha, né? Então, vamos lá, vamos correr. Questão número 9 do nosso simulado. Os servidores militares têm direito também aos períodos de afastamento total do serviço, observadas as disposições legais e regulamentares. Não é motivo de. Então aqui está pedindo a questão que não é um motivo de afastamento total. A gente precisa ter essa interpretação da questão, pessoal. Chegar lá na hora da prova e saber que a banca talvez ela não vai facilitar, talvez não. Provavelmente ela vai botar um texto desse tamanho para vocês lerem, cansarem e na hora talvez seria uma coisa bem fácil cobrada, que nem aqui, é uma questão fácil, mas às vezes a interpretação pode jogar vocês no mato. Tá? Então, cuidem, tentem sempre interpretar bem a questão. Aqui tá me pedindo, ó, por isso que eu sublinho, por isso que eu risco toda a prova, cara. Eu riscaria aqui, ó, não é motivo, né? Porque eu tô querendo saber aqui, ó, todos vão ser motivos de afastamento total do serviço. Eu quero saber qual que não é, tá? Então, pela legislação, né, pela 10.990, eu sei que terá o afastamento de núpcias, né? Um afastamento total, se o servidor militar ele casar, ele vai ter até 8 dias, né? Aproveito para lembrar que é até 8 dias núpcias e luto. O luto também é um afastamento total, então eles terão até 8 dias, não é 8 dias, é até 8 dias, né? Reforçar bem isso. E teremos também o afastamento de instalação e trânsito, caso o militar seja transferido, caso ele precise, né, um período ali para a sua instalação naquela nova unidade. Então, aquela que não é um afastamento total do serviço ali, daquele artigo, é a doença. Por quê? Porque a doença ela vai ser uma licença, a gente vai ver. A gente viu posteriormente, né? A gente viu, depois que a gente viu os afastamentos totais, a gente viu as licenças e a gente viu que por motivo de saúde é licença. Aí, ó, como a gente está previsto aqui. Então, no artigo 66, né, vimos os afastamentos totais do serviço, né? Núpcias, luto, instalação e trânsito. Lembrando que núpcias e luto é até 8 dias. E no 69, as licenças, que nós vamos ter lá, licença para capacitação profissional, licença para fins particulares ali, enfim, esqueci o nome correto agora, licença maternidade, licença paternidade, né, licença para acompanhar o cônjuge. Então, vimos que a questão de saúde ela vai ser mais um fator de licença para tratamento, né, de saúde própria ou de pessoa da família. Não vai ser um afastamento ali total do serviço. Questão número 10, pessoal. Então, ó, é o ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação. Quando o cara volta da agregação, né, que nós vimos lá o que era o conceito de agregação e quando que ela ocorre, né? Se você porventura não viu o que é agregação, se eu não me engano, está na nossa quarta aula, ou
quarto ou quinto encontro. Então, vale a pena rever aí, reforçar, porque são conceitos que são corriqueiramente aí, né, são recorrentemente cobrados. Se eu não me engano, também no último concurso cobrou o que era agregação. E agora, aqui no nosso gabarito Fala Guerreiro, no nosso simulado Fala Guerreiro, quer saber o que é esse conceito aqui, ó. Ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro. E nós vimos lá, pessoal, nessa aqui nem precisa muito mimimi, que quando ele retorna é a reversão. Ele reverteu aquela situação anterior e está retornando ao seu quadro anterior, né? Ele, na agregação, ele sai daquele quadro, ele fica sem número, uma situação transitória, né? Uma situação temporária ali, mas ele fica sem o seu número, ele fica fora do seu quadro, e a reversão é então quando ele volta. Tá na quinta aula. Quinta a aula. explicação tá na quinta aula. Na última, Tá. antes da revisão. Tá, obrigado, Evelyn. Pessoal que Então, for estudar. Importante, galera. Então, artigo 95 lá, né? Então a gente já tá, né, se encaminhando aí pro final da nossa legislação aí, ó. Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor militar, né? O artigo aí masculino, né? Terá direito à licença paternidade de X dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, inclusive em caso de natimorto. Né? Então, questão importante aí, quantos dias? Eu sei que talvez os dias sejam fáceis aí, né? Eu acho que a maioria sabe quantos dias é uma licença paternidade, quanto é uma de licença maternidade, mas às vezes eles podem cobrar assim, tá, mas e se for adotado? O servidor militar tem direito à licença paternidade, mesmo se for adoção? E caso de natimorto, da criança, né, nascer morta, ou nascer e já morrer, tem direito também a essa licença? Também tem. Mas aqui a questão está perguntando quantos dias, e são 30 dias, né? Alternativa D, então, aí, artigo 81. Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor militar terá direito à licença paternidade de 30 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, inclusive nos casos de natimorto. Então, ele continua ganhando sua remuneração, também, né, continua contando o seu tempo de serviço, e também pode ter essa licença no caso de natimorto. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos avançar. Questão número 12. Não são prerrogativas dos servidores militares. Então, vamos lá. A gente quer saber, mais uma vez, o que não são prerrogativas, né? Aquela que está incorreta. Então, nós teremos 4 alternativas corretas e apenas uma errada. Vamos lá. Alternativa A. Uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares da Brigada Militar, correspondente ao posto e à graduação. Essa aqui está correta. Né? É uma prerrogativa. Se tu é um policial militar da Brigada Militar, tu tem, né, essa prerrogativa, digamos, esse direito de usar os teus títulos, teus uniformes, teus distintivos, claro, conforme o teu grau ali, correspondente ao teu posto, à tua graduação, mas tu tem essa prerrogativa. B. O uso de viaturas em tempo integral, independente do ofício militar. Pera aí, agora começou a ratear a questão aqui, né, cara? Como assim o uso de viatura em tempo integral? Não, tu não vai poder usar a viatura ali da Brigada Militar para o teu final de semana, quando tu não tiver de serviço, daqui a pouco para ir no shopping ou para fazer compras. Não, a viatura ela é para o uso, né, do serviço, né? E muito menos, né, para fins particulares. Não, ela é só para o ofício militar. Então a gente já achou a alternativa errada aqui, a incorreta, seria a alternativa B. Mas vamos ver as outras, para a gente reforçar o que é prerrogativa policial militar. Né? As honras, tratamento e sinais de respeito que lhes são assegurados em leis e regulamentos, show de bola. É prerrogativa do cara receber as suas honras, os tratamentos, a sua continência, né? Os seus sinais de respeito ali.
As penas de prisão, detenção ou reclusão fixadas em sentença judicial e os casos de prisão provisória serão cumpridos em organização policial militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre a pessoa do preso. Então, é uma prerrogativa também o policial militar ele não ser preso, né, não ter a sua liberdade, né, privada ali numa prisão pública, por exemplo. Ele não vai ter a sua prisão numa cadeia comum, num presídio comum, não. Ele vai ter essa prisão ali provisória numa unidade policial, tá? É uma prerrogativa também. O julgamento em foro especial nos crimes militares. Então, ele responderá no TJM, né? Tribunal de Justiça Militar do Estado, ó, JME, como chamam também. Tá? Então, é mais uma prerrogativa dos militares estaduais. Então, reforço aqui que a alternativa B está incorreta. Ó, aí lá no artigo 86 nós vamos ter todas as prerrogativas, que agora a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, né? A 12 foi outra questão que quem tinha feito ganhou ponto e depois que eu arrumei, daí eu troquei a nota agora. Ah, ela teve recurso aí da turma, Thiago? Sim, ela tava sem sinalizada que era não. Não é. Ah, tá. A banca erra, né, cara? Imagina se umas bancas aí contratadas, com licitação, com tudo, erram questões. Imagina nós aqui um grupo de estudo aí, ainda fazendo às vezes as coisas bem na correria aí, né? Mas claro, para ajudar a turma aí, né? Mas vamos lá. Questão número 13, pessoal. Vamos lá, estamos se encaminhando pro final aí. Todo cidadão, após ingressar na Brigada Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem os cumprir. Este compromisso, assim como seus dizeres, estão previstos em qual regulamento? Pô, qual regulamento que a gente está estudando, pessoal? Qual o estatuto, né? A gente está estudando o direito penal, é a Constituição Federal, né? É a Lei de Crimes Hediondos? Não. A gente está esse nosso período aqui, nesse módulo, a gente está estudando a 10.990, então provavelmente a gente cobraria qual é o nome desse estatuto, e a gente reforçou por várias vezes que é o Estatuto dos Militares Estaduais, como na sua apresentação lá dessa legislação da 10.990, ele já diz, né? Então, Estatuto dos Militares Estaduais, artigo 1º. Este estatuto regula situações, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas dos servidores militares do Estado. Tá? Show de bola. Então, Estatuto dos Militares Estaduais. Olha aí, uma questão real, hein, galera? Questão de CTSP, de concurso aí de sargento interno da Brigada Militar. Questão real, pra gente ver como de fato é cobrado, hein? Vamos lá. Analise as assertivas a seguir acerca do Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul. A hierarquia e a disciplina militares são a base institucional da Brigada Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Pô, isso é verdade, né? A gente viu que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Brigada Militar. E a responsabilidade ela vai crescendo conforme tu vai subindo. Se eu era soldado, eu tenho, né? Se eu sou soldado, eu tenho X responsabilidades, mas quando eu for aprovado no concurso de capitão, né? E eu creio que vocês estão dizendo amém aí do outro lado, eu vou ter outras responsabilidades, né? Ou se eu passar no de sargento, né? Eu vou ter outras responsabilidades. Elas vão crescendo conforme o grau hierárquico, tá bom, pessoal? Então a 1 tá corretíssima. Eu tenho certeza que a 1 tá certa. Então, o que não tiver 1 aqui nas opções, né, nas alternativas, eu já vou cortar. Então eu corto a B, eu corto a C, e eu corto a E também, porque tá me pedindo a alternativa correta, né?
Ah, não, mas as opções ali, elas dão incorreto também, né? Pera aí, então vamos analisar melhor. Calma aí, David, tá muito apressado. Estão corretas, tá. Ah, tá. Vamos lá. Então, por enquanto, eliminaria a B, né? Porque não consta 1. A D também, porque tá dizendo que a 1 tá incorreta e ela tá correta. Então, a B e a D eu já anularia. Vamos lá. Item 2. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, sendo que a ordenação se faz por postos ou graduações, tá certo? Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. A 2 também está correto, né? Porque a hierarquia, ela é essa ordenação de autoridade em diversos níveis, né? Ela é essa escada, como eu sempre falo, essa subidinha aí, né, das graduações e dos postos. Então a 2 também está correto. Vamos ver alternativas aqui. Eu tinha cortado a B e a D já. Então, por enquanto, a A também tá, a gente corta a, porque não tem a 2. Então, e a 3? A hierarquia é a rigorosa observância. Não, rigorosa observância a gente já sabe que é a disciplina, né? A gente viu lá os conceitos de hierarquia. A gente viu, primeiro, que hierarquia e disciplina é a base institucional da Brigada Militar, mas depois a gente viu o conceito de cada uma. Hierarquia, então, é o item 2 ali tá a definição do que é hierarquia. E o item 3, ele, para confundir, ele trouxe o conceito de disciplina, só botou o nome ali incorreto, botou hierarquia ao invés de disciplina. Então, é a disciplina que é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Né? Então, para vocês verem como pode a banca pregar uma peça em vocês ou preparar uma pegadinha para tentar fazer vocês errarem. Então, vamos ver a alternativa que se encaixa. A A e a B nós tínhamos cortado, a D também. Então, só sobrou a C, porque só o 3 está incorreto. E aí está dizendo que a 1, 2 e 3 estão corretos, está errado. Então, alternativa C. C de certo. Se não souber a questão, bota C de certo. Técnicas de chute. Ó, parágrafo 2º ali. A disciplina militar é rigorosa observância e acatamento. Show, pessoal. Vamos lá para 15, então. Estamos chegando aí na reta final do concurso, né, da nossa prova. Já estamos cansados. Daqui a pouco a cabeça já está cansada. Aproveito para dar uma dica, né? Tipo, cara, se tu tá cansado, não continua fazendo questões. Para, né? Geralmente a prova tem bastante tempo para fazer. Para. Daqui a pouco vai, levanta no banheiro, vai tomar uma água. Porque, cara, esse teu desgaste, tu desgastado, tu não vai conseguir fazer questões igual, não vai conseguir resolver da melhor maneira. Então é melhor, é mais saudável, tu nem que tire 5 minutos do teu tempo ali para parar. Pode ficar daqui a pouco até sentado, se alonga, fecha os olhos, tal. Isso é permitido, tá? Não é proibido fazer isso. A única coisa que é proibida é colar. Colar não pode. Então, daqui a pouco vai, toma uma água. Eu sempre levo algum doce, né? Porque às vezes a glicose começa a baixar também. Então, leva um chocolate, leva uma barrinha de cereal. Não faz que nenhum aí que leva 1000 coisas, né? Leva um pedaço de frango, leva um monte de coisa, mas daqui a pouco um isotônico ali, uma barrinha de cereal é bacana, cara, para recolocar o açúcar no sangue ali. Vamos lá para 15, então, pessoal. 15. Conforme Lei Complementar 10.990, né, é o que nós estamos estudando, vamos se situar, quem não se situa ainda, Estatuto dos Militares Estaduais, os servidores militares na ativa encontram-se em uma das seguintes situações, exceto, circula esse exceto aqui bem grande, né, faço um riscão nele aqui, exceto. Então ela está me pedindo qual é incorreta, as outras 4 opções estarão corretas. Né? Situações.
Mas ela já está me dizendo assim, ó, o da ativa. Porque nós temos as duas principais situações, né? Da ativa e da inatividade. Se eu não me engano, lá nos primeiros artigos, lá, se eu não me engano, no segundo, terceiro. Eu sou péssimo com número. Mas então, o estatuto ele me traz duas situações principais, da ativa e da inatividade. Então, essa questão ela está me pedindo os da ativa. Está me pedindo exceto, né? Tá me pedindo qual que não é da ativa. A. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Não, esses da reserva remunerada quando convocados, eles vão ser da ativa de novo. Então, já corto a A. Os servidores militares de carreira. Não, carreira também é da ativa. Né? Nós vimos lá. Os alunos dos órgãos de formação de servidores militares. Os alunos, né? Quando vocês ingressarem aí no curso de formação, após passarem nesse concurso, vocês serão da ativa, já mesmo como aluno, porque o aluno está lá, ele está no seu processo de formação, ele está tirando já a sua escala, né, já está cumprindo seu horário, então ele está na ativa. D. Os servidores civis lotados em instituição militar da ativa. Opa, peraí. A 10.990 não fala nada sobre servidores civis, né, lotados. Então, já achamos aqui a alternativa, né, incorreta. Já achamos a exceção, nós queremos o exceto, então tá aqui na alternativa, na letra D. Por quê? Porque também, ó, os servidores militares temporários, eles também vão ser da ativa, né? Porque estão lá tirando o serviço dele, estão lá no presídio, estão na sala de operações, mas eles estão na ativa. Então, o que não é da ativa são os servidores civis lotados em instituições militares da ativa. Olha aí, ó. Artigo 158. Não se aplica as disposições deste estatuto ao pessoal civil em serviço na Brigada Militar. Tá? Então, esse estatuto é o Estatuto dos Militares Estaduais, né? Relembro, reforço, Estatuto dos Militares Estaduais, e não se aplica ao civil que porventura venha trabalhar na Brigada Militar. Vamos lá. 16, pessoal, 16. De acordo com a 10.990, é correto. Está me pedindo agora a correta, ou seja, teremos 4 erradas e uma correta apenas. A pensão policial militar destina-se a amparar os beneficiários do servidor militar falecido, exceto ao extraviado. Não. A 10.990 ela vai prever a pensão policial militar para aquele beneficiário, para aquela viúva do falecido, ou também do militar que for considerado extraviado. Lembrando que extraviado, né, é o desaparecido, né? Ele estava em serviço, ele desapareceu, então após 8 dias ele vai ser considerado desaparecido, mas daí passou 30 dias e ele foi considerado extraviado, tá? Então aproveito aí para aumentar a gama de conhecimento de vocês aí, tirar alguma dúvida possível aí já sobre ali extraviado, desaparecido, desertor, são definições bem importantes também, tá? Mas aqui então a alternativa A ela está incorreta porque a pensão ela vai ser também para beneficiários do servidor militar falecido e, né, extraviado ou extraviado, né, o falecido ou o extraviado. As prerrogativas dos militares, dos servidores militares, são constituídas pelas honras, dignidades e distintivos devidos aos graus hierárquicos e cargos. Não, as prerrogativas elas vão ser referentes, né, pessoal, apenas aos níveis hierárquicos, né? Não devido aos cargos, né? Então, cortamos a letra B também. Alternativa C. A pensão policial militar do pessoal do serviço ativo, da reserva ou reformado será a do Instituto de Previdência do Estado, exceto ao servidor militar promovido extraordinariamente. Pessoal, essa aqui é a correta. É uma questão mais difícil essa aqui, tá?
Eu confesso para vocês que eu acredito que o nível dela tá um pouco mais difícil aí do que o nível de soldado. Mas a legislação ela vai prever isso. A pensão ali da ativa, da reserva, ou da reserva remunerada ou do reformado será pelo IP, Instituto de É Previdência do Estado. Oi. Na B, na verdade, não é distintivo, é distinções. É a única mudança. O cargos ali tem. Onde Peraí, tem deixa eu... distintivos, é distinções. Foi só isso que eles mudaram. Ah, tá. Então foi isso aqui. Então eu me passei. Obrigado aí, Thiago. Mas, pessoal, a alternativa correta, então, aqui na questão 16 é a letra C, tá? Vamos analisar as outras de qualquer forma. O julgamento em foro especial nos crimes militares é um direito policial militar? Não, não é um direito, é uma prerrogativa, tá? Prerrogativa. A gente viu aí numas questões anteriores aí o que eram prerrogativas, né? E a alternativa é o não confinamento em cela no caso de punição administrativa é um direito. Também não é um direito, é uma prerrogativa, tá? Então ficamos aqui com a alternativa C. E daí aqui vai ter todas as explicações, ó. Ali, ó, distinções. E então, ó, vamos frisar bem aqui o artigo 84, ó. A pensão policial militar do pessoal do serviço ativo, da reserva ou reformado será a do Instituto de Previdência do Estado, né? Quem pagará essa pensão é o IP, o Instituto de Previdência do Estado, conforme legislação específica, salvo no caso do artigo seguinte. Então, ó, salvo no caso já está preparando. A exceção é o artigo seguinte, parágrafo único. O dispositivo no caput sobre o valor da pensão não se aplica ao servidor militar que for promovido extraordinariamente, tá? Então, aí, claro, que nem eu falei para vocês, é uma questão um pouco mais difícil, mas a gente precisava ter essas questões um pouco mais difíceis também para vocês se testarem, né, para vocês saberem aí o nível que vocês estão. E porque a prova também vai ser isso, pessoal. A prova, vocês vão ver, não sei se vocês já fizeram um concurso, mas a prova ela vai dar algumas questões para vocês. Tem questões assim, que é barbada, porque tipo eles não querem que vocês erem a prova, entendeu? Então vai ter questões assim, ó, barbadinha. Só que o que vai fazer o diferencial sobre aquilo que a Evelyn falou até antes, de tu tu estar na primeira chamada, na segunda chamada, é tu acertar as difíceis, né? Tu acertar aquela um pouquinho mais complicado que a grande maioria não vai acertar. Então é isso que a banca quer. Ela vai fazer questões de nível bem fáceis, de nível médio e as questões bem mais difíceis. Então por isso a gente colocou as mais difíceis também para vocês, né, se testarem e ver que também podem ter questões difíceis e mais minuciosas no concurso de vocês. Beleza? Pessoal, estamos quase terminando. Mais 3 questões. Eu peço para vocês, fiquem até o final aí para a gente tirar uma selfiezinha online, né? Estamos terminando mesmo. Rapidinho aqui a gente já termina, daí depois que a gente tirar a selfie, quem quiser ficar para tirar dúvida, fica. Quem não quiser pode ir pro seu descanso aí, ou pro seu passeio de feriado, tá? Vamos lá para a questão... opa, acho que 17 eu não tinha feito ainda. 17. Acabei dando spoiler ali. Fundamentado na Lei Complementar, né, 10.990, de 97, julgue os itens a seguir. Os servidores militares começam a contar o tempo de serviço na Brigada Militar a partir da data de sua posse ou nomeação para o posto ou graduação. A partir de sua posse ou nomeação. Seria denominado assim inclusão, né? Mas não deixa de estar certo. Vamos analisar. Uhum. Tá, Alan, ela está pedindo, estão incorretos os itens, tá? Então ela está pedindo os incorretos, tá, pessoal? Cara, não
não é na posse ou nomeação, seria na inclusão, a partir da inclusão que começa a contar o tempo de serviço. Então a 1 está incorreta, pessoal. O servidor militar da ativa, com estabilidade assegurada, que permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado desertor. Não, até falei antes para vocês ali. Ele está desaparecido. Né? Desaparecido é a situação a qual o militar está há 8 dias, né? Estava em serviço, mas ficou 8 dias ali que ninguém está achando ele. Daí passou 30 dias, ele vai ser considerado extraviado e não desertor, como está dizendo aqui no item 2. Então o item 2 também está errado. Item 3. O desligamento ou exclusão do serviço do servidor militar é feito em consequência necessariamente de demissão, deserção, falecimento ou transferência para a reserva. Essas aqui estão certas. Ele pode ser desligado por demissão, né? Se ele for um desertor, ele também vai ser desligado. Falecimento, é óbvio, né? Que vai ser desligado. Ou transferência para a reserva, entre aspas, a aposentadoria, né? Fazendo uma analogia ao público civil. Porque o militar ele não tem aposentadoria, ele tem reserva remunerada e depois a reforma. Então estão incorretos os itens, para mim, 1 e 2. Alternativa C. Olha aí, ó. Daí aqui a gente vê as explicações certinhos. Tá? Vamos lá para as últimas, então, para rapidinho a gente terminar e já fazer a nossa foto aqui, antes que o pessoal tenha que ir para o seu descanso. 18. Marque V para verdadeiro e F para falso no que se refere aos direitos dos servidores militares, previsto na Lei Complementar 10.990, e marca alternativo que corresponde à sequência das assertivas. Vamos lá. Desempenho de cargos e funções correspondentes aos postos e de atribuições correspondentes à graduação. Isso aqui nós vimos lá, então, que né, é um direito, sim, do servidor militar. Assistência social e médico hospitalar. Vimos que, sim, o servidor militar ele vai ter, sim, assistência aí social médico hospitalar, né? Se tiver alguma enfermidade aí, porventura, ele vai ter o HBM, vai ter o Hospital da Brigada, vai ter também nas unidades aí, tem unidades de saúde aí nos comandos regionais, enfim. Tá? Então, verdadeiro. Transporte para si e seus dependentes, seus bens pessoais, exceto mobília, quando movimentado por necessidade de serviço. Não, aqui esse exceto está errado, pessoal. Ele vai ter esse transporte para si, para seus dependentes e seus objetos pessoais, inclusive a mobília, quando for movimentado por necessidade de serviço. Por necessidade de serviço. Então aqui temos uma alternativa falsa, aqui um item falso. Assistência jurídica gratuita, quando processado em razão de atos praticados em objeto de serviço e fora do objeto. Não, é só para quando forem atos praticados em serviço que ele vai ter assistência jurídica gratuita. Então, temos a sequência VVFF. Na alternativa se enquadra aqui alternativa A. Então, são direitos dos servidores militares nos limites estabelecidos na legislação específica. E aí, então, temos alguns direitos. Depois, revisem esse material, refaçam as questões, né? Cara, isso aqui é um aprendizado, questões traz um aprendizado muito bom pra gente. 19. Uma questão lá do site Gabarito Policial, o qual eu sou assinante aí. Então, compartilhando com vocês. O aluno do curso técnico de segurança pública tem acesso ao círculo do... Isso aqui também eu acho que é uma questão mais nível para concurso de sargento já, porque ele está me perguntando, o aluno do CTSP, né, do curso técnico de segurança, que é o curso de sargento da Brigada Militar, ele tem acesso ao círculo dos praças especiais, segundo sargento, de sargentos, de aluno sargento, de subtenente, de subalternos. Então essa aqui, como falei para vocês,
acho que não cai para vocês, mas a título de conhecimento, a título de questões um pouco mais difíceis, seria a alternativa C. Por quê? Porque o aluno do curso de sargento ele já vai pertencer ao círculo do sargento, assim como o aluno soldado ele já vai pertencer ao círculo dos soldados, tá? Então, se perguntarem lá no concurso de vocês, o aluno do curso básico de formação policial militar, CBFPM, que é o concurso de soldado, pertencerá ao círculo hierárquico dos soldados, né? Então tá aí, ó, resposta C. E vamos então para a última questão, pessoal. Passou rapidinho aí, vimos então 20 questões importantes aí que podem ser objeto de prova aí nos próximos concursos. Então já estamos simulando, já estamos exercitando, né? É bom para vocês também terem esse friozinho na barriga, assim, tipo, quantos acertos eu fiz? Quanto será que eu preciso acertar mais no próximo simulado? Então é bom para vocês entrarem nesse clima de concurso, sabe? Façam simulados, pessoal. Eu vi que o pessoal botou ali simulado de outros cursinhos preparatórios aí. Pô, façam, cara. Nunca é demais. Se testar nunca é demais. E eu acredito que isso vai estar preparando vocês aí para o dia da prova, tá? Mas levem a sério, não leve simulado de barbada. Vamos lá. Última questão. O servidor militar que entrar em gozo de férias, segundo a Lei 10.990 de 97, terá direito aos seguintes itens. Ó, questão de CTSP, mais uma questão de concurso de sargento aí, ó. Como é cobrado na prática, galera, na vida real. Então, o que o militar terá direito quando ele entrar de férias? Vamos ver os itens aqui, ó. Agora eu vou pegar de baixo para cima. Letra E. Salário integral, retiradas as vantagens temporais. Não. Isso aqui está incompleto. Ele vai ter a sua remuneração normal, mas está incompleto. D. Vantagens temporais e um terço constitucionais da remuneração de férias. Também está incompleta. Um terço, realmente, ele tem direito, né? Mas está incompleta. Somente um terço de férias? Não. Ele vai ganhar um terço de férias, mais as vantagens normais que ele já tem. Não vai ficar. Porque, né, lembro que a gente viu lá que as férias elas são remuneradas, né? Ela é como se o militar estivesse, de fato, ali trabalhando. Integralidade das vantagens sem FG. Isso aqui também está incompleta. E chegamos ao nosso gabarito, então. Todas as vantagens inerentes ao cargo, como se estivesse em exercício e, né, soma-se a isso tudo um terço constitucional de férias, um terço da remuneração que é previsto na Constituição Federal. Então, resposta A, olha aí, parágrafo 7º do artigo 59, durante as férias o servidor militar terá direito a todas as vantagens inerentes ao cargo, todas as vantagens, como se estivesse em exercício. Artigo 60. Será pago ao servidor militar, por ocasião das férias, independentemente de solicitação, o acréscimo constitucional de um terço da remuneração do período de férias, pago antecipadamente. Pessoal, então chegamos ao fim da nossa correção do simulado. Agradeço aí todo mundo que ficou aí até agora. Vou tirar um printzinho aqui da minha tela. Se vocês quiserem abrir a sua câmera aí para... Eu sei que alguns já estão aí, daí depois eu vou postar lá no Insta e vou marcar vocês aí, os que desejarem. Aproveito para agradecer então a presença de todos. Achei muito boa aí esse simulado, ficou um nível adequado aí, talvez algumas questões um pouco mais difíceis, mas é importante vocês verem isso aí que eu falei. Tipo, ver que tem as questões fáceis, mas que elas todos vão acertar, né? Ou a grande maioria vai acertar, e o que vai fazer o diferencial em vocês serem os primeiros colocados aí do concurso vai ser saber as mais difíceis, saber interpretar aquelas mais difíceis. Ô, Thiago, quer interromper a gravação aí para nós fazer a foto? Daí a gente encerra então o nosso encontro de hoje.